É curioso imaginar estar subindo agora aqui no Tabajaras, tendo morado tanto tempo na Zona Sul, né? A gente acaba morando e convivendo com a favela sempre muito perto da nossa moradia, mas é muito perto, muito distante também. O que eu vi de interessante é, primeiro, uma escala, né, de favela, que é uma escala menor. Isso eu acho que é um ponto positivo, e o outro é sempre à vista. A gente está aqui agora num ponto perto da UPP e a gente está vendo o Cristo de um lado, e um pouquinho mais para frente, se a gente for andar, a gente consegue ver o Pão de Açúcar, né? De resto, a gente acaba lidando sempre com as mesmas características. São acessos muito estreitos, ruas pequenas, as construções desordenadas, pouca privacidade, essas características que eu acho que tem que se contemplar na hora de pensar numa solução, né? Ou pelo menos não uma solução necessariamente, mas na hora de se oferecer algo melhor para essas comunidades. De respeitar principalmente essa identidade dessas comunidades e dessas pessoas. O que tenho visto é toda uma intervenção com boa intenção, mas sem necessariamente um planejamento eficiente. Então eu vejo muita solução de construtora e pouca solução de arquiteto, né? Arquiteto são profissionais que eles estão preparados para pensar, para projetar. Antes de tudo, a gente tem sempre que pensar nos conceitos básicos. Então, tem que ter o conforto ambiental. A casa não pode ser quente, tem que ter ventilação, iluminação natural, tudo isso é importante. Então, quando se pensa nessas comunidades, a gente vê realmente situações que não são nada adequadas. Eu acho que sempre que a gente pensa em solução para a favela, não precisa ser arquiteto, todo mundo vai cair nas mesmas questões. Uma delas é a urbanização, né, e conseguir dar uma situação boa para todo mundo. Saneamento básico, segurança, iluminação, enfim. Agora, eu acho que tem que ir bem além disso. E a favela hoje ela tem uma ocupação muito densa, né, dessas áreas, principalmente morros. E se quer propor uma coisa diferente e melhor, eu acho que um caminho seria a sustentabilidade. O container, ele tem umas características interessantes construtivas, diferente da construção tradicional, que exige muita mão de obra, muito tempo de mão de obra. Ele é uma construção que otimiza esse tempo. Na verdade, você precisa de menos tempo para executar ele, só que precisa de mão de obra qualificada. Ele tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é a sustentabilidade, né? Você hoje se encontra numa cidade portuária, Rio de Janeiro, comércio global muito intenso. A tendência é, a longo prazo, a gente ter uma sobra de containers muito grande. Afinal de contas, os containers são feitos para durar 100 anos e o mercado aproveita ele no máximo uns 10 anos. Então, imagina que ele tem 90 anos aí de desperdício desses módulos. E pensando no container como arquitetura, ele nada mais é do que uma arquitetura modular. A gente está falando de retângulos modulares que você pode empilhar até 6 um em cima do outro. Sabendo trabalhar essa arquitetura modular, você consegue soluções muito interessantes, inclusive com uma estética contemporânea. Uma arquitetura reta, né, limpa, desprovida de ornamentos. O container, você consegue, juntando ele, trabalhar áreas até grandes e um resultado interessante. Um dos problemas do container realmente é o calor. O container ele é utilizado muito tempo, principalmente fora do Brasil. Você vai encontrar na Holanda, França, enfim, na Europa já existe uma utilização dos containers. Eles têm a facilidade de trabalhar lá com um container sem revestimento, porque lá o problema não é o calor, é o frio. No país frio, qual é a solução deles? Eles trabalham internamente o isolamento térmico. E a nossa solução aqui é justamente o oposto. A gente tem que trabalhar externamente, para esse calor daí não ser transferido para o módulo do container. Senão esse calor acaba irradiando por toda a construção. O primeiro trabalho em comunidade container
favela do Alemão, no Complexo do Alemão. Era uma estrutura para atender uma necessidade de uma ONG e receber o príncipe Williams, que estava vindo visitar o complexo na época. Isso foi no início do ano passado, 2012. Esse container do Alemão é uma escola, é um programa de 2 salas com mais o apoio biblioteca e um apoio também administrativo. Para o morador, eu acho que a grande vantagem do container é você ter uma solução rápida, dentro de um padrão já conhecido, pré-estabelecido, né, porque ele é um carimbo em 3D. Agora, para a sociedade, para a cidade, eu acho que a grande vantagem é você estar trabalhando de uma maneira sustentável. E que o ideal é até que seja feita pela própria comunidade. A gente sabe que tem muita mão de obra disponível nessas comunidades e a gente, inclusive no projeto Alemão, a gente fez isso, a gente usou a mão de obra local para fazer toda a parte de instalação desse container. O container vinha quase todo pronto, era montado ele no local, mas toda a obra de infraestrutura, o radier, tudo isso foi feito pela mão de obra local.